A moeda brasileira está despencando em relação a todas as moedas internacionais. A gente está vivendo o pior momento econômico da nossa história. A subida não é só do dólar. A subida é de todas as moedas internacionais. Nós tivemos uma sequência de eventos, infelizmente, no Brasil, que levou a gente para o pior momento econômico da nossa história. Nesse vídeo eu vou falar com você sobre o processo de desindustrialização, a desconfiança do varejo, as tentativas de impulsionar o mercado no final do ano, o que está acontecendo nesse momento atual e as tentativas de tentar reativar a economia através da redução de juros e o efeito desse colapso mundial na economia brasileira. E nesse vídeo eu te explico por que as coisas ainda vão piorar muito mais. Eu te peço para você se inscrever no canal Leonardo Estopa, marcar para receber notificações e compartilhar esses vídeos com seus amigos. Mas vamos lá, vamos começar com o grande problema do Brasil, que foi o processo de desindustrialização, que começou principalmente com a Operação Lava Jato. Opiniões à parte, a grande realidade é que a Operação Lava Jato, no momento que ela quebrou a indústria da construção civil no Brasil, ela acabou quebrando muitas indústrias que estavam conectadas à indústria da construção civil. Uma forma muito simples de entender isso é imaginar para quem que o dono da fábrica de cimento vai continuar vendendo se a Odebrecht quebrou. E para quem que vai trabalhar o cara que trabalhava para o dono da fábrica de cimento? O que eu estou querendo dizer é que no momento em que a Operação Lava Jato quebrou grandes empresas da construção civil, no momento que a Operação Lava Jato foi perseguindo grandes empresas que eram naquele momento taxadas como corruptas, eles estavam, na verdade, gerando um grande desemprego. Aí você me pergunta, e a corrupção? Não, corrupção à parte, eu estou falando do ponto econômico. E aí o que que acontece? Nós tivemos, durante os últimos anos, um ataque sucessivo contra a confiança no mercado brasileiro. Se vocês se recordarem de 2013, nós tínhamos nos noticiários nacionais e internacionais a ideia de que o Brasil era o país mais corrupto da história da humanidade, que estava sendo governado pelos políticos mais corruptos do mundo, e tudo isso foi aos poucos gerando uma certa desconfiança na cabeça do empreendedor internacional, é o cara que injeta dinheiro no Brasil. Isso foi gerando uma certa desconfiança também nas pessoas aqui dentro. Mesmo que as pessoas tenham dinheiro, elas estão tão desconfiadas com a economia que a mídia prometeu que ia quebrar, que hoje as pessoas estão pensando, será que vale a pena eu montar alguma coisa? Será que vale a pena eu comprar? Ou seja, existe uma desconfiança generalizada tanto no varejo quanto na indústria brasileira. Isso vai só diminuindo o consumo e automaticamente vai diminuindo a produção. O Guedes tentou tomar algumas atitudes contra isso. No final do ano a gente teve, por exemplo, a liberação do FGTS, nós tivemos o óbvio 13º, que é pago no final do ano, mas nós tivemos também 13º em Bolsa Família, como tentativa de realmente colocar dinheiro na economia e criar uma expectativa que as coisas estavam melhorando. O grande resultado de tudo isso, principalmente o resultado da redução das taxas de juros, foi que o povo brasileiro comprou, o povo trabalhador realmente comprou um pouco mais no final do ano, apesar de que as compras do final do ano passado não superaram as compras do final do último ano do governo Temer, ou seja, ainda foram piores que o último ano do governo Temer. Porém, a gente começa esse ano de 2020 numa situação bem pior, que é a situação do povo não ter mais o saque do FGTS, já gastou o FGTS, não ter mais o 13º, que é pago, obviamente, somente no final do ano, e o povo agora tem parte do salário comprometido, ou seja, o cara fez prestações para pagar no cartão de crédito, porque o cartão de crédito diminuiu a taxa de juros, foi uma tentativa de retomada do governo Guedes. E aí a gente tem, como resultado dessa diminuição da taxa de juros, a gente tem, a partir das ideias das ciências econômicas, que isso vai estimular um certo investimento na economia. É mais ou menos assim, o governo diminui a taxa de juros. Quando ele diminui a taxa de juros, as pessoas que estão com dinheiro no banco vão ser incentivadas a pegar o dinheiro que está parado no banco e colocar em algum negócio e automaticamente gerar emprego. Eu tenho 5 milhões parados no banco, agora o banco não está pagando juros, né? A taxa de juros diminuiu demais, quer saber? Eu vou tirar esse dinheiro do banco, vou montar uma empresa, mas não é isso que está acontecendo. O efeito foi ainda
pior, as pessoas estão tirando o dinheiro dos bancos brasileiros, porque os bancos brasileiros não estão corrigindo a desvalorização da moeda, que eu vou falar daqui a pouco, e estão mandando esse dinheiro para fora do Brasil. Isso está gerando um efeito bola de neve. Porque o Guedes diminuiu a taxa de juros para tentar estimular o investimento dentro do Brasil, a falta de confiança no Brasil faz com que as pessoas tirem o dinheiro do banco, já que o banco não está pagando os juros necessários para compensar a desvalorização da moeda, e enviem esse dinheiro para fora do Brasil. Esse efeito de jogar o dinheiro para fora do Brasil, ou seja, fuga de dólares, fuga de dinheiro, está fazendo com que o brasileiro compre dólares, por isso que a gente chama de fuga de dólares. Olha, você tem 5 milhões guardados aí no Banco do Brasil, você está pensando, eu invisto ou não invisto? Não, vou deixar na poupança, está pagando, por exemplo, 6% ao ano. O Guedes joga isso para baixo. Não, agora a poupança está pagando tão pouco que não está compensando. O que eu vou fazer? Eu vou tirar esse dinheiro do banco, vou comprar dólares e vou mandar esse dinheiro para um país que tenha mais segurança econômica, porque o que está acontecendo hoje no Brasil não é uma desvalorização, não é uma supervalorização do dólar, não é o dólar que está subindo, é a moeda brasileira que está caindo em relação a todas as moedas do mundo. A moeda brasileira foi a moeda que mais caiu em relação a todas as outras moedas do mundo, ou seja, a moeda que mais desvalorizou do mundo. Então, a redução na taxa de juros, que tinha como finalidade tentar impulsionar a economia, incentivar o empresário a colocar o dinheiro na economia brasileira, ela está fazendo o efeito de aumentar o dólar, ela está fazendo o cara tirar o dinheiro das contas de dentro do Brasil, porque não está pagando mais juros, e mandar esse dinheiro para onde o dinheiro vai estar mais seguro. E aí a gente vai tendo cada vez mais uma procura por dólares. Olha, eu tirei 5 milhões da minha conta, eu preciso mandar para fora do Brasil. Eu não vou mandar em reais, eu preciso mandar em dólares. Eu compro dólares e eu forço o mercado comprando cada vez mais dólares. O resultado disso é que, aos poucos, todo mundo que tem dinheiro de verdade está tirando dinheiro do Brasil. Esse efeito está fazendo com que o Brasil inteiro perca o valor. Esse efeito que faz com que o Brasil inteiro perca o valor, faz com que o seu patrimônio, por exemplo, perca o valor. Você pode ser um classe média que tenha 10 imóveis, os seus 10 imóveis agora eles têm um valor muito menor do que antes. Primeiro, que a moeda brasileira diminuiu. Segundo, porque, obviamente, você não consegue vender o seu imóvel pelo preço que você venderia, por exemplo, em 2014. E tem um segundo efeito. Você, ainda que você tenha um salário, por exemplo, no emprego público, você é juiz, você é promotor, procurador, você tem um salário relativamente alto, você está perdendo valor, porque a moeda brasileira ela vale menos, por isso ela compra menos produtos, compra menos moedas internacionais. E aí a gente tem agora, obviamente, que falar sobre o colapso da economia mundial, que começa com o efeito coronavírus. Agora a gente tem também esse colapso por causa da questão do dólar. Esses colapsos seriam tão maléficos para o Brasil se a gente não estivesse vivendo tudo isso que eu estou dizendo agora? Não. Esses colapsos que estão acontecendo na economia mundial, obviamente, afetariam o Brasil. Mas agora, na nossa atual conjuntura, a tendência é que esses colapsos afetem ainda mais o Brasil. Isso porque o Brasil abriu mão de ser um país focado nas indústrias. O Brasil não era um país majoritariamente industrializado, mas ele era focado nas indústrias. Tanto é que no ano passado nós tivemos pela primeira vez o PIB rural superando o PIB industrial. Então, agora que o Brasil não tem as indústrias como prioridade, nós temos uma tendência de produzir matéria-prima, vender matéria-prima para fora e comprar produto industrializado. Só que vejam bem, os nossos clientes de matéria-prima, eles começam a passar dificuldade financeira e a tendência natural é que a demanda por produtos brasileiros diminua. Ou seja, além da gente estar com a nossa indústria totalmente destruída, além da gente estar com a nossa moeda totalmente desvalorizada, além da gente estar com a nossa sociedade totalmente desconfiando do governo, sem a menor intenção de investir ou até mesmo de comprar, ou seja, o povo tem medo de comprar e o povo tem medo de produzir, nós temos agora uma situação em que o que sobrou para a gente, que são as matérias-primas, são os produtos de baixo valor agregado, que estavam sendo vendidos para o mundo porque a economia mundial estava bombando, agora começa a perder
uma certa demanda internacional, porque essa crise internacional com certeza vai diminuir a demanda por produtos brasileiros. Nós precisamos levar em conta, por exemplo, que grande parte do PIB nacional, ou seja, esse pequeno crescimento de 1,1% no PIB, que deve ser contestado, porque é um crescimento numa parte que não afeta tanto no emprego do brasileiro, ele não pode mais ser estimado dessa forma, porque a Petrobras teve uma participação muito grande no crescimento do PIB e agora a Petrobras está despencando. Enfim, essa é uma avaliação econômica, apesar de um pouco catastrófica, mas ela é toda baseada nas teorias econômicas, e eu queria agradecer você por sua audiência e te pedir, por favor, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com os amigos. Muito obrigado e até mais.